Salve galera do Vieira, começando mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Evelyn Giovana do Terceiro H. Eu sou a Yasmin Santos do Terceiro E. E hoje a gente está com uma convidada super especial, a Vitória, e ela vai se apresentar um pouquinho para vocês. Oi pessoal, eu sou a Vitória Hevney, eu estudei no Vieira, né, da metade assim, do primeiro ano até o último, e tô aqui como ex-aluna, né, e foi um convite muito especial, tô bem feliz de estar aqui, e acho que é isso. Não sei se interessa, mas eu tô com 19 anos também, e de modo geral acho que é isso. Ah não, bacana, pode falar mesmo. Bom, Vitória, primeiro, né, a gente queria saber um pouquinho da sua experiência com o Vieira, como que foi estudar aqui, se algum professora te marcou, alguma história que você tenha para contar. A gente queria saber um pouquinho da sua vivência, assim, como vieirense, né? Nossa, de professores que me marcaram, acho que alguns, mas acho que dois que foram bem especiais, assim, para mim, foram no primeiro ano, o professor Fábio, de aula de matemática, porque quando eu cheguei no Vieira, a galera já tava no ritmo, assim, né, do bimestre e tudo mais, tava no fim do bimestre, então, assim, eu vim de uma escola em que não existia isso de provão, por exemplo, e no Vieira tinha, então eu lembro que eu cheguei me sentindo muito perdida, tipo, com medo também, né, eu tava numa escola nova e tudo mais, e era mais puxado também do que a escola que eu estava antes, então ele me ajudou muito. Eu lembro que ele teve muita paciência, assim, eu cheguei e aí muita coisa, assim, da matéria que o pessoal tava vendo, eu nunca tinha visto, e aí ele, sabe, com muita paciência foi me ajudando, tipo, sempre deixava, às vezes eu tava com a matéria atrasada, ele tinha uma paciência enorme, assim, pra me deixar acompanhar, então ele me marcou muito nesse primeiro contato, assim, com a escola mesmo, sabe? Porque enquanto os outros professores, em vários momentos, até cobravam mais, assim, né, porque eu tinha que alcançar a galera, ele não, ele foi super cuidadoso, ele, tipo, deixava, às vezes, eu sentar com alguém pra pegar a matéria, pra tentar entender, pra pessoa me explicar melhor, enfim. Então ele me marcou bastante. E o outro foi o Albertinho, saudade demais dele, professor de física. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecê-lo, mas o Alberto, né, assim, super especial, tipo, sempre foi... Ele era parceiraço, assim. Professor de física, geralmente a galera tem aquilo, né, de, professor chato, não sei o quê, mas o Alberto não. O Alberto, nossa, incrível demais. A gente dava muita risada com ele. Eu lembro que às vezes eu terminava as provas, assim, e aí, tipo, a gente tinha que sair da sala pra deixar a galera continuar, né, e às vezes a gente ficava enrolando lá, conversando com ele. Mas o Alberto sempre foi muito parceiro, assim. E ele, acho que a forma como ele explica pra mim, assim, que marcou muito foi isso também. A forma como ele explicava a matéria, né? Porque, assim, física, tipo, apanhava. E aí, da forma que ele explicava, sabe? Tipo, nossa, era como se tivesse, tipo, com alguém ali da nossa idade mostrando, assim, pra gente, passando. Então, acho que ele marcou muito nesse sentido também. E de sentar e trocar ideia mesmo. O Alberto sempre foi muito de boa, muito tranquilo. Sempre soube conversar com a gente, então professores que sabiam conversar sempre me marcavam, assim, né, sempre me chamaram a atenção. E de história pra contar, eu tenho uma que é muito negócio de tipo, terceiro ano, a gente que manda na escola. No último ano, a gente organizou, né, um campeonato que teve interclasses, porque a professora tava, tipo, já dali uns anos, né? Ela falou, eu não vou ficar aqui pra sempre, então tá na hora de vocês começarem a desenvolver os projetos, né? Tá na hora de vocês tomarem a frente. E aí, cada turma meio que ficou responsável por uma coisa, sabe? Então, uma ficou responsável por, sei lá, cuidar da tabela, outra ficou responsável por, sei lá, sortear quais turmas iam jogar, enfim. E aí, a minha turma, que era o terceiro D, a gente ficou responsável pela segurança Porque teve até segurança, pra vocês verem o nível do negócio. Pra, tipo assim, só entrar realmente quem era do terceiro ano, sabe? Pra não virar bagunça e a galera não... Né, tipo, primeiro e segundo ano cabulando, porque óbvio que todo mundo acaba fazendo isso. E aí eu lembro que quase deu briga, assim, gente, porque a gente ficava lá na porta, tipo, achando assim, né, que era os maiorais da escola. A gente ficava lá na porta, tipo, organizando, assim, quem passava, se era do terceiro ano e tal. E aí, quem não era do terceiro ano, a gente virava e falava, não, pode entrar. Sinto muito, mas assim, não pode, você não é terceiro ano, não pode entrar.
E aí eu lembro que os mais novos, a galera, né, do primeiro e segundo ficava brava com a gente, porque, tipo, nossa, nada a ver, vocês são alunos também, que não sei o quê. E a gente, tipo, não, mas é pro terceiro ano. E era uma forma da gente meio que, tipo, não, isso é só nosso, sabe? Porque a gente tá saindo e a gente quer ter algo especial. Mas, mano, a gente se sentia assim, porque falava, não, isso aqui é do terceirão só, segundo e primeiro que lutem, não vão entrar. Então, isso é uma história que me marcou, assim, porque a gente dava muita risada depois. Não, sério, foi incrível. Que bacana, né? É tão bom, assim, quando as pessoas marcam a gente, né? Principalmente nesse sentido dos professores, né? Sim. É um abraço também pro Alberto, né? Que ainda tá por aqui. Ai, saudade, Alberto! Mas é isso, né? Bom ter coisas marcantes, né? É isso que constrói, né? A nossa história. Sim, sim. Vitória, você pode falar um pouquinho da graduação que você escolheu para fazer? Nossa, com muito orgulho. Posso falar assim do começo, tipo, o processo todo, como vocês preferem? Pode sim, né? Fala o curso, né? Enfim, aí você pode ir abrindo. Tá bom. Bom, eu escolhi cursar terapia ocupacional. Acho que a maioria das pessoas talvez nunca nem ouviu falar sobre, mas eu conheci a terapia ocupacional numa feira do Mackenzie, Day, que teve acho que em 2019, se eu não me engano. E eu nunca tinha ouvido falar sobre também, né? Eu tinha muito interesse em psicologia. E aí, nesse dia, da feira lá, a gente foi e tinha algumas oficinas. E eu tava com uma amiga minha também, uma das oficinas, assim, era colocar as opções de curso que eu tinha. E aí eu tinha Relações Internacionais, Psicologia, tipo, umas coisas assim, bem nada a ver, sabe? E eu coloquei terapia ocupacional também, porque tava lá, eu achei o nome interessante e coloquei. Olha o rolê, né? E aí, eu perguntei pra um dos meninos que tava lá, um dos estudantes, né, que tava lá na feira, tipo, auxiliando, enfim, explicando as coisas. Falei, você sabe, né, o que é essa graduação, sobre o que é, enfim. Aí ele só soube me informar que era da área da saúde, pra você ver, ele era da faculdade, tipo, nem ele entendia muito, assim. E aí, depois desse dia, assim, eu voltei pra casa com aquilo na cabeça, e aí esse nome ficou, né, a partir dali eu comecei a pensar um pouquinho sobre, e eu fui pesquisar sobre o que era a TO, e essa minha amiga que estava comigo, a Luana, também era Vieira, ela me ajudou assim, né, foi pesquisando também e tudo mais. Acho que esse dia no Mackenzie Day, assim, foi bem marcante pra gente nesse sentido. E aí, passou-se o tempo, né, já era tipo fim do ano, e aí apareceu o SISU, fiz o Enem e tal. Quando eu fui colocar as opções de curso no SISU, coloquei psicologia e tava assim, muito decidida a fazer psico, não sei o que, vai e tal. Só que aí minha amiga falou, Vi, por que você não coloca a terapia ocupacional como opção também? E aí o que teve muito peso pra mim também foi o lugar, tipo a cidade, sabe? Porque hoje eu tô morando aqui em Santos, né, por conta da faculdade. E a psico, eu queria fazer psicologia em São Carlos, na Federal de São Carlos. Então assim, seria mais longe, era interior, enfim. E aí minha mãe apoiou muito a decisão também. Ela falou, por que você não tenta a Federal de São Paulo, né, Unifesp, que o campus é aqui na Baixada Santista, você vai ficar mais perto, você vai estar na praia, que é algo que você curte muito. E a terapia ocupacional começou a fazer um pouco mais sentido pra mim, sabe? Não só pela localização, mas também pelo curso em si. E essa minha amiga Luana, ela foi... Beijo, Luana. Ela foi muito importante pra mim nesse sentido, porque eu lembro que no dia que eu tava, assim, com o notebook aberto, com o SISU aberto, assim, ela tava ali do meu lado. E pra mim era uma mudança importante, né? Porque uma mudança, tipo, eu tinha certeza que eu queria psicologia. E aí, a terapia ocupacional tinha entrado na minha vida, sei lá, poucos meses, sabe? Eu tinha pesquisado, mas ainda não conhecia tão bem. E aí eu fiquei meio assim, falei, será que vai? Será que não vai? E aí naquele dia eu dei mais uma olhada em alguns vídeos de pessoas que tinham feito terapia ocupacional e tudo mais. E eu comecei a me identificar. Acho que ali eu comecei a me identificar um pouco com a TO, sabe? E essa amiga, a Luana, né, ela me deu um baita incentivo, assim, falou, amiga, acho que realmente é uma profissão muito abrangente, né, eu acho, assim, particularmente falando, mais abrangente do que a psicologia, então pra mim era algo que fazia sentido. E a TO, falando, assim, um pouquinho sobre a graduação, ela atua muito sobre a graduação, sobre a profissão, né, como um todo. O nosso foco é muito o cotidiano do indivíduo.
Então, a gente trabalha muito assim, com as tarefas do dia a dia mesmo, sabe? Em reorganizar tarefas, no sentido de... Ai, gente, só um momento. Desculpa. No sentido de cuidar mesmo para promover a autonomia, desenvolver a independência, né? Das pessoas, dos nossos clientes, dos nossos pacientes, enfim. E para mim fez muito sentido, porque eu queria cursar algo que eu sentisse, eu acho que todo mundo quer isso, né? Que eu causasse um impacto direto e prático e, sabe, que eu visse um resultado ali. E a TO é muito isso, você tá ali atuando com o seu paciente e você vai vendo a desenvoltura dele em pouco tempo, assim, né? É um processo longo, mas que traz resultados até que rápidos. Então, acho que a TO, para mim, fez muito sentido a partir daí, sabe? Eu sabia que eu não tô, assim, reduzindo a psicologia de forma alguma, mas eu sabia que se eu fosse para psicologia clínica, por exemplo, não faria sentido para mim eu sentar ali, ouvir o meu paciente, conversar, enfim. Eu preciso, às vezes, de uma atuação um pouco mais... não prática, porque a psicologia é prática também. Mas sabe o negócio da mão na massa, assim, tipo... Acho que a psico, às vezes, é mais a conversa e tudo mais, enfim. Por várias razões, a terapia ocupacional foi fazendo mais sentido pra mim. Então, acho que a TO é muito isso, assim. A gente foca no cotidiano do indivíduo, em desenvolver a autonomia, né, as habilidades dele. Então, se é um indivíduo que passou por algum tipo de acidente, a gente vai retomar a rotina dele, ver a melhor forma de fazer isso. Então, assim, desde, sei lá, ele reaprender a escovar o dente até atividades maiores mesmo, como sair de casa para comer fora, por exemplo, sabe? A TO, ela vai acompanhando todo esse processo e fazendo de tudo para que essa retomada seja o mais confortável possível, entende? Para que não seja algo brutal também. E a gente atua de outras formas também, a gente atua na prevenção, na saúde, né? Então, para que esses índices, por exemplo, no envelhecimento, para que o idoso ele não tenha como eu posso falar? Para que ele não deixe de fazer suas coisas do dia a dia, sabe? Porque o idoso ele vai perdendo, né? Um pouco assim, a força muscular, ele vai perdendo, às vezes para de trabalhar quando se aposenta, enfim. Então a TO também pode atuar nesse sentido, de desenvolver atividades para mantê-lo ativo, para mantê-lo fazendo suas coisas, enfim. Então, a gente atua aí em diversas áreas, com diversas populações, diversas faixas etárias, e é bem interessante, assim. Eu sou apaixonada, sou suspeita pra falar e acabo falando bastante sobre. Não sei se tem mais alguma coisa que vocês querem que eu emende já. Na verdade, né, foi bom que você já foi respondendo, você tirou umas 10 perguntas. Gente, eu falo demais, desculpa. Mas fica tranquila. Acho que uma curiosidade, né, pelo menos eu não conheço o curso, né, a Yasmin, ela tem até mais propriedade, assim, pra falar. Mas, assim, quais são os espaços, né, onde o terapeuta ocupacional pode, enfim, trabalhar, atuar? Você já fez algum estágio nesse sentido também? Acho que isso é legal falar. Eu tô ainda no 4º semestre, né, da graduação. Aqui na Unifesp, a TO é um curso integral. Então, a TO se desenvolve aqui na Unifesp em 8 semestres. Eu tô aí começando, porque eu tô no começo do 4º semestre, né? Eu tô quase chegando na metade do curso. Então, ainda não tive a oportunidade de fazer um estágio, nem nada assim. Mas a partir do ano que vem, a gente tem uma matéria que a gente chama de práticas, que aí ainda não é estágio, sabe? Mas a gente vai a campo, tem um pouco mais de propriedade prática e conhece mais, né? Assim, no dia a dia, a gente vai conhecer os campos de atuação que a gente tem. Mas, acompanhando outras TOs e do que a gente já aprendeu até agora na graduação, a TO, ela pode atuar assim. É difícil você pensar um lugar em que a TO não possa estar, sabe? Porque, de modo mais geral, a gente pode atuar em empresas com saúde do trabalhador, nas escolas com adaptações, enfim, diversas questões, acompanhamento dos estudantes e tal. A gente pode atuar em hospitais, clínicas de reabilitação, enfim, em LPIs, que é Instituição de Longa Permanência, né, e LPIs para os idosos. A gente pode atuar, por exemplo, na ACD,
em CAPS, UBS, tudo aí relacionado à área da saúde, mas fora da área da saúde também, sabe? Como eu comentei, as escolas, as empresas, né? A TO, ela é uma profissão da área da saúde, mas dentro da graduação, principalmente aqui no Unifesp, a gente vai aprendendo que tem também outras áreas. Então, por exemplo, nós temos a TO social, que atua muito com a população em situação de rua, cuidando ali, né, do dia a dia deles, tentando entender muitas vezes a relação deles com o território, e não só dessa parte da saúde, sabe? Então, a TO, ela é bem abrangente, e aí, dessa forma, a gente tem muitos campos de atuação. Nossa, bacana mesmo. Vitória, você estuda na Unifesp, né? Que é uma escola pública e é uma federal. E todo mundo sabe que é uma faculdade bem concorrida. E como foi a sua preparação para ela? Você estudou sozinha, fez cursinho, ou como é que foi? Olha, vou falar que não foi fácil. Lembrar do terceiro ano, assim, no ensino médio é uma loucura. Às vezes eu dou risada e falo, gente, não sei como eu dei conta, não sei como a gente dá conta, porque... Nem fala. Não, sério, assim, é doideira, eu não sei como a gente dá conta. Não estudei sozinho, fiz cursinho. Durante o terceiro ano do ensino médio, minha rotina, assim, foi um surto real. Eu fiz cursinho aos sábados, né? Então, eu estudava durante a semana no Vieira, meio período, e aí eu fazia um curso preparatório, né? Tipo, só que esse era mais voltado para o primeiro emprego, então, de auxiliar administrativo. E aí eu tinha um outro curso à noite, em alguns dias da semana, e de sábado eu ia pro cursinho. Só que, assim, eu falo desse curso que eu fiz, foi até o PROA, né? Esse curso preparatório que eu fiz para o primeiro emprego, de auxiliar administrativo, ele teve uma importância muito grande para o vestibular na minha vida, pelo sentido da redação, sabe? Porque eu desenvolvi muita coisa do que eu usei na redação do Enem durante o PROA, porque a gente tinha, né, algumas oficinas, algumas coisas assim, voltadas para a escrita. E eu sinto que minha escrita melhorou bastante durante os 6 meses que eu fiquei no PROA. E aí, aos sábados, eu ia pro cursinho, e aí eu ficava o dia todo no cursinho, né? Então, quando eu tinha, por exemplo, simulado, eu ficava, assim, até 9, 10, 11 horas da noite no cursinho, tipo, sabe? Desde as 8 da manhã. E aí, durante os dias sábados normais, assim, o cursinho acho que era das... Eu lembro se começava às 7, 8 e até, tipo, umas 5, 6. E aí, dias que tinha simulado, eu ficava na parte da noite. E aí, eu fiz o cursinho ao longo do terceiro ano inteiro. Então foi um aninho aí, né? Mas assim, fora isso, eu sempre estava estudando, eu sempre estava revisando alguma coisa, sempre estava lendo alguma coisinha, sabe? E estudava em casa também, né? Quando eu tinha tempo, porque eu sabia que só o cursinho, uma vez por semana, não ia dar conta de cuidar de tudo. Mas sozinha, 100%, eu não estudei, não. E aí eu fui me orientando pelas matérias do cursinho mesmo, e o que eu pegava, sabe? Eu sempre tava de olho também na internet, o que sabe? Essas coisas clássicas que a gente faz, né? De que ver pro Enem, enfim, essas coisas. Sim. E aí, retomando um pouquinho, né, que você tinha falado sobre o provão também. Você acha que nesse sentido, né, ele te ajudou, né, nesse processo, enfim. E aí, voltando também nesse sentido, né, para esse aspecto geral, assim, de pandemia. Aqui, os primeiros e os segundos anos, eles ainda nem tiveram oportunidade, né? De fazer o provão, enfim. Mas aí você acha que para essas pessoas que não fizeram, né? Você acha que elas podem acabar ficando prejudicadas em processos seletivos, enfim? Conta um pouquinho pra gente. Uau! Olha, sendo sincera, eu sinto sim que o provão me ajudou. Porque acho que eu não tinha muita noção de tempo, assim, sabe? De prova. Então, às vezes eu demorava muito numa questão, ficava lá muito tranquila, e aí não dava tempo de terminar. E aí, no Vieira, eu fui entendendo isso com o provão, né? Que, tipo, era importante eu separar, ter mais ou menos de cabeça, assim, quanto tempo eu tinha de máximo, assim, né, pra responder as perguntas. Então, eu fui conseguindo calcular melhor isso, porque na hora ali você não tem um relógio, você não tem nada que te ajude a controlar. É você, tipo, aquele tempinho que eles vão tirando lá. Então, é isso. Então, o provão me ajudou bastante nesse sentido. Sobre a galera ser prejudicada, é uma pergunta delicada, assim, porque eu sinto que o provão me ajudou, mas não sei se
a galera seria prejudicada, porque acho que assim, óbvio que tendo algo da escola, né, a gente acaba sendo quase que obrigada a fazer, mas se o pessoal se dedicar, sabe, tentar estudar um pouquinho por conta, tentar, que nem essa questão de tempo de prova mesmo em casa, dá pra você ir tendo uma noção, vai fazendo alguns simulados, vai fazendo algumas coisas, já que vocês não estão tendo como fazer o provão pela escola, vai tentando fazer isso em casa, sabe? Se virar mesmo com o que tiver. Porque ajuda muito, mas eu acho que existem outras formas da gente compensar essa falta, sabe? Então, não sei se seriam prejudicados, mas sinto sim que o provão é uma ajuda a mais, assim, é um auxílio a mais. Então, se eu pudesse dar alguma dica, seria essa, sabe? De em casa mesmo, tentar com o que tiver. Você tinha comentado que o curso de terapia ocupacional é período integral. E como é que você consegue separar o tempo de lazer e o tempo de estudar? Ai, gente, essa pergunta é um gatilho. Porque eu me faço ela todos os dias. Como separar, como, sabe, tipo, cuidar, assim, de um tempo para descanso, um tempo para lazer e um tempo para estudo. É muito difícil. Sendo bem sincera com vocês, assim, acho que essa é uma das minhas maiores dificuldades. E pra mim é muito um confronto todos os dias, assim, porque a TO cuida muito disso mesmo, sabe? De, tipo, a importância de cada área da nossa vida. Então, a importância do lazer, a importância do estudo, do trabalho, enfim. E aí eu fico, chega a ser hipocrisia da minha parte. Eu tô fazendo TO e eu não consigo administrar minha rotina, é uma loucura. Mas o que eu faço é meio que me obrigar, às vezes, a parar. Assim, é isso. Porque, que nem, chega à noite, às vezes eu quero, ao invés de deitar pra ver uma série, eu quero ler algum texto pra adiantar o texto, sabe, que eu tenho que ler pra semana, assim, a matéria que eu tenho naquela semana. E aí eu falo, não, vai fazer alguma coisa que não seja da faculdade. E, tipo, isso às vezes já é, sei lá, 8 horas da noite, entendeu? E eu tô diretão desde as 9 da manhã. Então é bem loucura, assim, mas o que eu tenho feito é isso. Porque eu tenho aula na parte da manhã, né? Geralmente eu começo ali, o meu dia começa geralmente umas 8, 9 horas, eu paro pro almoço meio-dia, volto às 2 e vou até umas 6. Então, assim, a faculdade é bem complicada. Mas aí, e morar em Santos acho que me ajuda muito nesse sentido, sabe? Porque aqui eu tenho minha bicicleta, que eu ando pra todos os lugares, então acho que um pouco do meu lazer, assim, tá muito ligado à minha bike também. Porque eu saio, às vezes eu vou encontrar meus amigos, então ela, sabe, me ajuda a reduzir o tempo que eu tô fora, e aí eu não fico tão preocupada de, tipo, preciso sair 1 hora antes de casa. Não, tá tranquilo pra ir, tipo, em meia hora, 10 minutos às vezes, e aí eu tiro, às vezes, do meu dia 1, 2 horas pra sair, fazer alguma coisa, só pra poder desligar um pouco da faculdade, porque hoje na minha mesa da sala eu tenho minha faculdade, eu tenho a minha mesa pra almoçar, eu faço tudo aqui, entendeu? Então é tudo muito misturado. Então eu tenho separado assim, às vezes eu pego, saio, vou pra praia, nem que seja ler alguma coisa, mas ler lá na praia, que pra mim já é um alívio, assim. E aí eu saio com os meus amigos, eu vou fazer alguma coisa assim na rua, vou me divertir, vou jogar um vôlei, e aí o que eu tenho de lazer, assim, é nesse sentido, sabe? E fim de semana eu falo, fim de semana e feriado, eu esqueço que a faculdade existe, porque senão ela me consome por inteiro, assim. Então eu meio que me obrigo a colocar alguns limites. Nossa, a gente tava comentando aqui que é bem cena de filme, né? Água pra praia. Olha, sendo bem sincera, eu me sinto muito privilegiada por morar nessa cidade. Não posso negar, porque assim, é estressante por causa da faculdade, mas é muito gostoso ter esse alívio aqui perto mesmo, sabe? Tipo, às vezes eu tô muito cansada, eu falo, largo tudo aqui, vou dar uma voltinha, vou molhar o pé na água, então ajuda bastante. Sim. E aí você falou também, né? Com certeza essa parte do lazer, ela é bem importante, né? Até pra nossa mente também, porque imagina, né? Você fica tão assim, faculdade, aí você chega lá, você acaba enlouquecendo. Exato. Não, e perde todo o rendimento também, né? E não adianta nada. Sim, com certeza. Mas assim, essa questão, né? Você falou também um pouquinho de mudança, né? Que a sua mãe até apoiou, né? Você ir pra Santos, enfim. Mas aí nessa questão financeira, como que foi? Você mora sozinha? Como que são as coisas? Ai, gente, vocês estão cheios das perguntas difíceis.
Olha, a questão financeira é um ponto extremamente delicado, porque, não, assim, brincadeiras à parte, eu vim pra cá, eu não consigo trabalhar, né, pelo fato da faculdade ser integral, então é bem difícil trabalhar assim. O que a galera às vezes faz aqui é um bico, sabe, em bar, essas coisas, ou fim de semana, pega alguma coisa pra fazer. Mas aí é isso, o tempo que você tem pra descanso, você vai trabalhar, entendeu? Então é bem delicado. Por enquanto, eu não tô trabalhando com nada, assim, tô realmente focada só na faculdade, ainda consigo, né, ficar focada só na faculdade. Hoje eu recebo um auxílio da faculdade, porque eu moro em uma república aqui, né? Eu moro com mais 2 meninas. Não daria conta de morar sozinha, assim, porque as coisas por aqui são bem caras. E aí eu divido apartamento com mais 2 meninas. E é isso, assim, né? E aqui a gente tem os gastos, falando da parte financeira. A gente tem gasto com transporte, gasto com alimentação. Então, viver aqui não é muito barato, sabe? Morar aqui em Santos não é muito barato. E acho que é isso, assim, as oportunidades que a gente tem dentro da faculdade de ter algum auxílio, alguma coisa, é o auxílio PAP, né? Que é para pessoas em situação que tem uma situação financeira mais complicada. Aí tem as bolsas também de pesquisa, de iniciação científica, que às vezes o pessoal consegue. Eu mesmo, logo, se tudo der certo, vou ter a minha, porque também... E são as formas que a gente vai conseguindo, sabe? Porque para quem estuda integral, geralmente é essa forma que a gente consegue uma renda. Ou você começa a fazer algo para vender, que muita gente faz também, sabe? Abre seu negócio por aqui, ou vender doce, ou vender, tipo, bijuteria, vender a sua arte, enfim, coisas assim. Porque todo mundo que tá por aqui, geralmente, não tem um trabalho fixo, assim, sabe? De período integral, enfim. Mas é isso, minha mãe apoiou, mas a gente passa apertadinho pra eu conseguir ficar aqui. A vida do universitário não é fácil. Não, o universitário pobre, ele sofre muito, viu? Gente. Não é fácil, mas a gente vai levando. E como é morar, assim, numa república, né? Dividir, assim, às vezes, com até quem você não conhece, né? Uma casa, enfim. Sendo muito sincera, eu vou falar que eu tinha muito medo, viu? Porque quando eu vim pra Santos, gente, juro... Porque a vida inteira eu tive meu quarto só pra mim, sabe? Então eu ficava, será que eu vou me adaptar? Tá bem coisa de menina egoísta. Não é, mas é que, tipo, sei lá, né? Uma mudança de rotina muito grande, assim. Quando eu vim pra cá, eu não tinha nem 18 ainda, eu tava com 17. Então eu me sentia quase uma criança ainda, sabe? De tipo, nossa, eu vou pra outra cidade, tipo, vou morar com gente que eu nunca vi na vida. Como vai ser isso? Mas eu dei muita sorte, assim, eu tô morando com as mesmas meninas, né, desde o começo da faculdade. E morar é um termo muito forte, porque, assim, eu fico mais aqui, né, porque as duas acabam, por conta da pandemia, né, elas estão passando mais tempo na cidade delas. Mas logo elas vêm pra cá. Mas foi muito tranquilo, assim, acho que eu consegui me adaptar bem. O apartamento aqui a gente divide, né, tipo, uma tem um quarto individual e eu divido o quarto com uma outra menina. E é bem tranquilo, assim, acho que eu dei sorte. A gente encontrou, assim, o nosso jeito de fazer funcionar, sabe? Porque dividir, que nem no meu caso, eu sempre dormi sozinha, né? Sempre tive um quarto individual. E aí ter que dividir o quarto com alguém, eu falei, meu Deus, como vai ser isso, né? Tipo, dividir a minha privacidade com outra pessoa. Mas, assim, é isso, que nem a gente tava falando anteriormente sobre a questão financeira. Tipo, não tem como, tem alguns caprichos que a gente abre mão, sabe? Quando entra na faculdade. Porque você vê que fala, pra eu continuar aqui, eu preciso abrir mão disso. E é isso, tá tudo bem? Então, hoje, assim, divido o quarto com ela, é super tranquilo. A gente mora só em 13, então acho que isso também ajuda a ser mais de boa. O apartamento tem um tamanho legal, assim, então cada uma tem seu espaço pra estudar e tal. E da rotina, assim, você vai se adaptando, sabe? Acho que o que ajuda muito a gente a amadurecer nesse sentido. Você vê que você vai morar com gente que você nunca tinha visto na vida e você precisa se adaptar, você precisa, tipo, ceder em alguns momentos, em outros você precisa, tipo, ser firme e falar, eu concordo com tal coisa. Mas é meter as caras e tentar, assim. A gente se conheceu pelo grupo da nossa turma, né? Logo que a gente entrou, nós estávamos procurando, todas estávamos, né, pensando em vir pra cá, morar e tal.
E a gente falou, e se a gente montasse a nossa, né? Porque tem algumas repúblicas que já são prontas e aí você só aluga a vaga. Mas a gente falou, e se a gente montasse uma do zero? E assim a gente fez. Então a gente vai dando a nossa cara aqui pra casa e é isso, assim, a gente vai se organizando como dá. Mas eu me adaptei bem, assim, acho que não tive grandes problemas. É muita responsabilidade, mas vai dando certo, sabe? Importante é dar certo mesmo. Tem que dar. Vitória, você pretende morar aí em Santos definitivamente ou você tem vontade de voltar para SP ou se mudar para algum lugar específico? Ai, gente, vocês, hein? Vocês pegam assim, ó, as perguntas que eu me faço todos os dias, vocês pegam e estão fazendo pra mim também. Não sei, sendo assim, muito, muito, muito sincera, não sei. Acho que eu me encontrei muito aqui em Santos. A vida inteira eu morei em São Paulo, né? Então, assim, a loucura de São Paulo, a correria. Que nem eu falei pra vocês, eu saí de uma rotina do terceiro ano em que o negócio do lazer mesmo pra mim era quase inexistente, porque eu ficava de segunda a sábado, domingo, tipo, eu tinha algumas coisas pra fazer também, então eu quase nunca parava. E aí eu vim dessa rotina muito maluca pra 2 semanas que eu vivi aqui em Santos, porque 2020, logo a pandemia chegou, né? Então eu consegui aproveitar, sei lá, umas 2 semanas de aula da cidade só, antes de ter que voltar pra São Paulo. E essa quebra, assim, de, tipo, terceiro ano do ensino médio, a loucura que foi, pra rotina tranquila que eu tive aqui em Santos, mesmo com a faculdade sendo integral, a gente tem muito isso que eu falei, sabe? De, tipo, às vezes tá muito cansado, você dá um pulinho na praia, já dá pra relaxar. Fim de semana, você, tipo, vai com os amigos, assim, sai pra algum lugar, dá pra curtir, assim. Aqui é tudo muito perto, então eu consigo fazer tudo de bicicleta. Isso pra mim também é muito bom. Então, Santos, acho que arrebatou meu coração, assim, pela tranquilidade, sabe? Porque eu tenho acesso a muita coisa numa cidade que não é tão grande e tão estressante quanto São Paulo. Então, por essa razão, acho que eu ficaria aqui tranquilamente. Só que eu também tenho um negócio da inquietude, sabe? Eu não consigo parar quieta. Então, eu tô aqui fazendo a graduação ainda, já pensando, sei lá, numa pós, em algo assim que eu quero fazer mais pro futuro. E aí, não sei, já pensei, será que eu vou para São Carlos fazer uma especialização? Já pensei em, tipo, ir para outros lugares. São Paulo, talvez eu voltaria, porque, né, tipo, a gente tem alguns campos de estágio também que são em São Paulo. Terminando a faculdade aqui, não sei se vou conseguir me manter aqui financeiramente falando, né, porque eu teria que conseguir um emprego. Então, talvez eu voltaria para São Paulo meio que por necessidade, sabe? Se, tipo, não tô conseguindo me sustentar, vou ter que voltar para casa dos meus pais, pelo menos por um tempinho. Aí acho que eu voltaria a morar em São Paulo. Mas confesso que não seria a minha primeira opção, assim. Agora, de cabeça, eu tenho que eu quero ou continuar aqui em Santos, ou ir para outro lugar para me especializar ainda mais na TO, sabe? Fazer alguma pós, alguma coisa assim. Mas certezas eu não tenho nenhuma, gente. nenhuma. Ai. Mas aí pensando nesse sentido também, né? De ou não voltar, ou ir para outro lugar também. Você acha que seria também mais difícil para conseguir emprego na sua área, né? Pelo fato de estar mudando de cidade novamente, enfim. Boa pergunta. Isso me pega também. Porque eu acho que, assim, pra mim é muito difícil, porque eu meio que abri mão do meu primeiro emprego pra vir pra faculdade integral, sabe? Porque eu vi a maioria dos meus amigos saindo do ensino médio e começando a trabalhar, e isso era o que eu pensava em fazer também. Só que aí, quando eu passei na Unifesp, eu falei, não sei se eu posso perder essa oportunidade, sabe? Tipo, vai ser difícil, eu não vou poder trabalhar, né, integral, assim, mas eu quero fazer essa faculdade. E aí eu já meio que abri mão, né? Falei, tipo, do primeiro emprego pra vir pra cá. E aí eu fico muito nisso, porque se eu for continuar estudando, eu consigo trabalhar, mas não vai ser da mesma forma, né? Porque eu vou ter que dedicar um bom tempo aí à minha pós. Então é outra coisa que eu ainda não sei, assim. Eu acho, sim, seria mais difícil de eu conseguir emprego, porque assim, aqui em Santos, querendo ou não, eu acabo tendo alguns contatos, conheço já mais ou menos os lugares, né? Onde daqui a alguns anos eu conseguiria algum emprego. Em São Paulo também, se eu voltar para São Paulo, por ser, né, uma das maiores cidades aí, tem muita oportunidade, então seria mais tranquilo de eu conseguir. Só que se eu for para São Carlos, por exemplo, não sei nem como funciona isso lá, sabe? Então, com certeza seria mais difícil. E isso tem muito peso para mim, porque não vai dar para eu ficar dependendo dos meus pais para sempre, né?
terminando a graduação, eu preciso já de um emprego, preciso arrumar alguma coisa. Então, talvez isso vai ter um peso, assim, na hora de decidir se eu volto para São Paulo, se eu fico aqui, se eu vou para outro lugar. Pensar que talvez eu precise parar um pouco, né, para conseguir me firmar, me estabilizar aí na profissão, começar de algum lugar, sabe? Mas sim, seria bem mais difícil eu ficar mudando assim. Acho que dificulta de conseguir um emprego, sim. Sim, sim. E, Vitória, como que ficou a sua relação com a sua família? Você consegue ver eles frequentemente ou como é que funciona? Eu achei que minha relação com a minha família ia ficar mais complicada, sabia? Porque todo mundo fala, né, sair de casa melhora a relação familiar e tal. Mas eu achei que ia ficar mais complicada porque eu sempre fui muito apegada à minha mãe, principalmente, né? Eu moro com minha mãe com meu pai, mas eu sempre fui muito grudada, assim, com minha mãe. Eu achei que ia dar uma, sabe, tipo, deixar a relação mais fria, sei lá, mas não. Tem dado muito certo, assim. Não é fácil, né? Tipo, eu não consigo vê-los como eu queria, assim, todo fim de semana. Porque, por dinheiro mesmo, sendo bem sincera, assim, é pela questão da grana. Porque eu consigo ir pra São Paulo 1, 2 vezes no mês, assim. E São Paulo tá, sei lá, 1 horinha daqui, mas eu não subo todo fim de semana. E aí, às vezes, acontece assim, tem, sei lá, que nem teve aniversário da minha tia, às vezes tem aniversário de alguém, e aí, tipo, eu vejo todo mundo lá, sabe, junto. E eu aqui, então isso às vezes dá uma abalada, assim. Mas minha família, tanto meus pais, né, quanto assim, minha tia, meu tio, que moram ali perto também, são muito parceiros. Então, às vezes eu não consigo subir, ou eles descem, ou desce só minha mãe. Mas a gente tá sempre tentando se manter em contato, sabe? A gente se fala todos os dias. Eu ligo pra casa sempre que possível. Porque é isso, quando você tá longe, assim, por mais que a gente queira muito, acho que todo mundo tem, né, ou a grande maioria, principalmente a gente que tá no ensino médio e tal, fala, nossa, quero sair de casa, quero ter minha vida e tal, mas quando você sai, até você se adaptar, sente, né, bate, assim, muita saudade. Acho que principalmente quando você vê todo mundo junto, você fala, nossa, queria estar lá também, mas não posso, sabe? Então, é difícil, mas a gente vai encontrando algumas estratégias pra lidar com isso, sabe? Então, minha relação com eles hoje é bem tranquila. Acho que eles, a questão da confiança também, né? Tipo, de confiar que eu tô bem, de confiar que eu tô me virando aqui. E aí eu faço sempre o possível pra estar junto. Às vezes acontece de, tipo, tem aniversário de alguém, a gente canta parabéns, eu no celular, assim, sabe? Por chamada de vídeo. São as formas que a gente encontra de estar junto, de estar perto. Mas acho que é isso, assim. Sim, sim. É bom também que os dois lados se esforçam, né? Não só você, eles também, enfim. É bom sempre também estar unido, né? Acho que a família lembra um pouco essa questão do lazer também, nesse sentido, para você parar e para respirar e falar assim, não, eu tenho com alguém, né, para contar, enfim. É muito importante eu poder continuar, né, também. Sim. Nossa, total. Sim, sim. E aí, voltando, né, um pouquinho, faculdade, como que é a grade, assim? Eu tava conversando com a Yasmin, ela tá muito, né, nesse meio, assim, entre a psicologia, entre a fisioterapia, uma junção, enfim, como que funciona essa questão da grade? Ou depois até uma outra pergunta nesse sentido. Quando falam assim, eu tô fazendo TO, as pessoas ficam, o que é isso? É muito mais fácil de falar assim, eu tô fazendo fisioterapia, tô fazendo psicologia, como que é pra você, assim, como você lida com isso? Eu acho que... Vou responder essa primeiro e depois eu vou pra questão da grade. Eu acho que agora, depois de 1 ano e meio de curso, eu tenho mais facilidade, sabe? Pra, tipo, responder essa pergunta, porque eu acho que eu vou entendendo mais a TO em si, eu vou me identificando mais, vou me reconhecendo mais enquanto terapeuta ocupacional. E aí acho que isso vai me dando, né, firmeza, assim, pra falar, tipo, não é, tipo, não tô fazendo fisioterapia e não tô fazendo psicologia, é terapia ocupacional, sabe, pra diferenciar. Mas dentro na faculdade mesmo a gente brinca, fala, tô na faculdade há 2 anos e não sei explicar o que é terapia ocupacional ainda. E, tipo, os nossos veteranos brincam com isso também, porque a gente leva muito isso na brincadeira, mas acaba sendo uma questão séria, né, que a gente luta muito pelo reconhecimento da nossa profissão também, por entender que a fisioterapia é de extrema importância, a psico é de extrema importância, mas a TO, ela tá ali no meio do caminho, assim, que nenhuma das duas profissões consegue alcançar, sabe? Como toda profissão, né? A TO tem sua singularidade. Então, por isso que ela é tão importante.
quanto à grade, acho que tem muito link, assim, com a pergunta né, da TO entre psico e físio. A nossa grade ela é muito diferente, por exemplo, das duas outras graduações, sabe? Aqui na Unifesp, nós somos um campus interdisciplinar, né? Então, nós temos algumas matérias em comum com os outros cursos. Aqui, no Instituto Saúde e Sociedade, são só cursos da saúde, e tem SS, que é noturno, né? E aí, a gente tem, por exemplo, a gente tem matérias que são do eixo biológico, né? Que são base para todas as áreas da saúde, e SS também tem o eixo bio, não, mas tipo, para as outras matérias o SS também tem contato. E aí nós fazemos isso, então acho que isso vai ajudando muito a constituir a gente enquanto profissional da saúde, sabe? Entender assim, que nem a gente tem uma matéria que chama Trabalho em Saúde e tem outra que chama Inserção Social. E aí você entende que a terapia ocupacional, ela não é uma coisa só. A nossa grade, que nem eu estava comentando sobre a TO social, por exemplo, né? A nossa grade, ela circula muito, assim, ela caminha muito pela área da saúde, que, tipo, né, é a nossa base, mas ela também vai nos mostrando quais são as nossas outras possibilidades. Então, a gente tem matéria de saúde mental, a gente tem matéria da área social, a gente tem matéria com relação à saúde da criança, né? Com saúde do idoso, enfim. E aí tem diversas abordagens que vão nos dando esse suporte. E aí na nossa grade, esse semestre mesmo, eu tenho três matérias do eixo comum, né? Que são matérias que eu faço com os outros cursos. E aí é isso, assim, eu tô estudando, por exemplo, esse semestre eu vou ter uma das matérias que a gente vai entender o processo, por exemplo, de vida e morte, sabe? Como lidar com o luto, enfim. Aí, no eixo biológico, a gente estuda, por exemplo, o sistema respiratório, sabe? Então, cada matéria vai tendo, assim, né? Vai sendo bem específico, mas que, no geral, acaba nos dando um suporte sobre tudo. Esse semestre ainda, eu tenho, em saúde mental, eu vou entender contexto, pessoa e sofrimento. Então, que tipo de... Como os diferentes contextos geram sofrimento nos indivíduos. Então, coisas assim. E aí eu tenho também uma matéria que é, tipo, estatística, sabe? Que é, tipo, você fala, nossa, nada a ver com a terapia ocupacional, mas é importante principalmente para a parte de pesquisa, né? Então, a nossa grade, ela é bem diversificada, sabe? E aí, a cada ano, ela vai afunilando, né? Ela vai ficando mais específica. Então, no primeiro ano, eu tenho bem mais matérias, né? Tipo, em comum com outros cursos. E aí, no último ano, no terceiro já, são matérias bem específicas, voltadas para TO. E aí, a gente vai entender cada área da TO. Então, cada área, cada população. Então, eu tenho TO Saúde e Trabalho, eu tenho TO Saúde da Criança, TO e Educação, TO Arte Corpo, que é uma das nossas possibilidades também, né? Trabalhar com recursos manuais, enfim, artesanato, essas coisas, como uma forma de processo terapêutico. E é isso, assim, nossa grade, ela é bem diversa, assim, acho que ela é bem ampla. Não sei se eu viajei muito, se deu pra entender. Não, tranquilo, deu pra entender sim. Vitória, tem alguma área em especial que chamou mais a sua atenção, que você tem vontade de pegar e seguir depois da graduação, ou alguma coisa do gênero? Eu tenho muito claro para mim, assim, hoje, a população com a qual eu quero trabalhar, sabe? Tenho certeza que eu quero trabalhar com envelhecimento, tipo, com idosos, assim, é o que não adianta. Já tentei, já experimentei outras coisas, mas, assim, trabalhar com idoso, os processos de envelhecimento mesmo, sabe? É o que brilha aos meus olhos, é o que me... Sabe, quando eu pego para ler um texto, assim, é o que me chama a atenção. Nossa, enfim, muito bom. Então, eu sei que eu quero trabalhar com envelhecimento, mas eu não sei exatamente ainda, porque, né, tem a parte, por exemplo, de reab, tem a parte de... tem diversas coisas, assim. Então, é isso, eu não sei exatamente a área que eu quero, mas eu sei que é algo com envelhecimento, né? E aí, é isso, é a única certeza que eu tenho por enquanto. E do seu ponto de vista, qual seria a importância da terapia ocupacional dentro das escolas? Porque muitas pessoas falam que a terapia ocupacional acaba ajudando mais em relação à acessibilidade com crianças que têm algum tipo de deficiência ou de passagem na aprendizagem, coisas do gênero.
Sim, sim, a TO ela tem uma importância fundamental. Eu já deixo claro aqui que, assim, gente, eu ainda estou estudando, então, pelo amor de Deus, a gente não tem estudante, né, ainda não tem total propriedade para falar, mas a gente vai falando do que a gente tem aprendido, né, na graduação. É legal que a gente tem um módulo específico sobre isso, então, mais pra frente, assim, eu vou ter mais propriedade, mas do que a gente já viu até agora, a TO, de modo geral, tem uma enorme importância, né, nessa questão de acessibilidade, principalmente na parte de tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva é tudo aquilo, todo tipo de recurso que vai ajudar o indivíduo ali no dia a dia, né? Então, por exemplo, dentro das escolas, a TO pode fazer um acompanhamento da rotina, né, da criança, do adolescente, enfim, para entender se tá, por exemplo, se é uma rotina muito sobrecarregada, se ele está dando conta, se isso tem sido prejudicial pro processo de ensino-aprendizagem dele ou não, e adequar, né, essa rotina aí, o cotidiano dele da melhor forma. Pode também atuar junto com... A gente tem muita questão do trabalho interprofissional também, sabe? Então, atuar junto com o nutricionista para adequar o cardápio, a alimentação, trabalhar junto com o psicólogo, junto, se tiver fisioterapeuta, às vezes também, né, de apoio ali na equipe de apoio, para entender se tem como melhorar a acessibilidade de estrutura mesmo, né? Às vezes vai entender as necessidades daquela criança, daquele adolescente e levar para a escola, sabe? O APO pode fazer muito esse intermédio também. E aí, fazer um acompanhamento, por exemplo, a criança tem dificuldade para aprender. Por que essa criança tem dificuldade para aprender? Vamos na prática ali, sentar do lado da criança, no dia a dia, fazer um acompanhamento mesmo, sabe? E ver o que dá pra gente fazer para melhorar. Se tem alguma situação que está causando estresse para essa criança, para esse adolescente, que situação é essa? A gente pode intervir, como intervir? Então, nossa, tem, assim, muitas possibilidades de atuação para TO dentro das escolas. Bacana, bacana. Ainda bem que é uma área bem vasta, né? Sim, bem. E aí a gente pensando nesse sentido para as escolas, né? Se você hoje fosse a terapeuta ocupacional contratada pelo Vieira e tudo mais, o que você enxerga assim que dá para ser mudado em relação a essa acessibilidade, enfim, essa questão do próprio aluno mesmo, né, que principalmente nesse contexto de pandemia que ficou bem desmotivado, né, aqui eu me coloco nessa pergunta, mas assim, o que você acha que alguma coisa assim que você pode mudar nesse sentido, que você traria, enfim? Eu acho que hoje, como TO, pensando na rotina, assim, né, de um estudante do ensino médio, eu acho que eu levaria como sugestão, acho que a questão, a gente tinha, né, alguns momentos de descontração, assim, como que nem eu contei, né, do campeonato, por exemplo, que era um período legal pra gente, mas eu acho que eu levaria mais isso, sabe? Oficinas para ajudar, assim, os estudantes, principalmente os estudantes do terceiro ano, para que eles conseguissem ter um momento ali para relaxar, para descontrair, isso dentro da escola ainda, sabe? Porque às vezes o que se pensa muito mas o jovem, a pessoa, né, o adolescente só fica aqui na escola, tipo, meio período, 5 dias na semana, ele tem muito tempo fora da escola. Só que às vezes esse tempo que ele passa fora da escola, ele tá também estudando, ele tá fazendo outras coisas, está trabalhando. Então, dentro da escola é possível você cuidar da saúde mental dessas pessoas, é possível você cuidar da saúde mesmo, porque quando a gente fala do lazer, por exemplo, a gente tá falando de saúde, entendeu? Então, acho que hoje, pensando assim, se eu fosse contratada do Vieira como TO, acho que a primeira proposição que eu faria seria essa, levar algum tipo de oficina, alguma coisa, pensando em promover um pouco de distração mesmo, um pouco de lazer, assim, para os estudantes. E na parte, né, de estrutura, assim, não sei como tá agora, mas eu lembro que na minha época, 2, 3 anos atrás, não tinha rampa, assim, para ir para o último andar, por exemplo, né? E aí era bem complicado. Então, acho que essa é uma questão também de acessibilidade bem importante, como muitas outras, mas acho que essas duas, assim, seriam minhas principais e primeiras proposições, talvez. Por mim, já estava contratada. A Tamires agora. Tamires, vamos ter uma conversa, assim que eu me formar.
Vi, você tinha comentado que tem interesse em atuar junto com idosos. Entretanto, quais seriam as atividades que são feitas com os idosos em si? Você saberia dizer? Sim. Aí, mais uma vez, é muito abrangente. A gente tem a possibilidade de atuar assim, diretamente com o idoso, tem a possibilidade de atuar, por exemplo, com o cuidador familiar desse idoso, sabe? Então, tem algumas possibilidades de atuação. Eu acho, não sei assim, mas eu acho que eu tenho interesse em atuar ou na prevenção dos processos de demência, ou no retardo do envelhecimento cognitivo, assim, então, tipo, atividades para manter esse idoso ativo, sabe? Então, que nem aqui na Unifesp, tem um projeto de extensão que trabalha muito essa questão, tipo, de propor atividades que parecem até simples, assim, mas que ajudam muito a manter esse idoso ativo, sabe? Então, tipo, jogos, às vezes atividades manuais mesmo, como crochê, enfim, outras questões, para ajudar a manter a cabeça, o corpo dessa pessoa ativa. Uma atuação interessante da TO também com idosos, que não é muito falada, mas que é possível, é de adequação pro processo. Sabe quando a pessoa tá, tipo, pra se aposentar, e aí fica aquilo de, meu Deus, mas eu vou me aposentar e vou parar de trabalhar, vou ficar, tipo, famoso, né, entre aspas, inútil, assim, que muita gente pensa. E aí a TO pode intervir nessa parte também, de fazer um planejamento, sabe, pós-aposentadoria, pra pessoa não ficar parada, porque às vezes acontece, né, da pessoa para de trabalhar e aí perde o chão, assim, a pessoa que trabalhou a vida inteira fica sem saber o que fazer, porque o trabalho era o principal foco ali da rotina, do cotidiano dela. Então, depois da aposentadoria, a TO pode ajudar, sabe? Tipo, não, vamos desenvolver atividades, até na prática, assim, vai com o indivíduo fazer matrícula em alguma aula, alguma coisa, fazer um plano mesmo pra pessoa desenvolver outras atividades, né, que no lugar do trabalho, assim, para que ela não se sinta vazia, não se sinta, enfim, sem fazer nada. Então, eu acho que eu atuaria, talvez, nesse sentido do cuidado para manter o idoso ativo, sabe? Então, com atividades, tanto atividades físicas quanto atividades para estímulo cognitivo, acho que coisas assim. A terapia ocupacional que eu tava vendo, ela ainda tá, tipo, bem assim no comecinho do crescimento. E, tipo, muitas faculdades ainda não oferecem no curso e tudo mais, que eu cheguei a dar uma pesquisada. Só que, tipo, mesmo que esteja, sabe, tipo, nesse período de crescimento, você acha que é uma profissão que vale a pena, tipo, tanto em relação a campo de atuação quanto financeiramente falando? Essa é uma pergunta difícil. Porque, assim, eu confesso pra vocês que a gente brinca e é verdade, né, que a TO ela é um mundo ainda muito pequeno, sabe? Então, os profissionais, assim, já atuantes, já formados, com quem eu tenho mais contato, são sempre ou professores, docentes, né, tipo, de universidades que vêm dar alguma aula pra gente, ou pessoas que já estão há muito tempo formadas, sabe? Eu tenho pouco contato com profissionais que se formaram, sei lá, no máximo 5 anos, entende? Então, e assim, quando a gente busca projeção salarial, essas coisas assim, pelo que a gente encontra, a gente queria que fosse mais, né? Mas assim, é um valor que pra quem tá começando é ok. Só que eu confesso que eu não sei, porque na prática a gente não sabe, assim, não consegue ter tanto contato, né? Mas eu acredito muito, não só financeira, pensando no lado financeiro, né? Mas eu acredito muito na terapia ocupacional. Acho sim que é uma profissão que vale a pena ser mais divulgada, vale a pena a gente falar mais sobre, né? Para que outras pessoas conheçam, porque tudo isso vai interferindo também, sabe? Então, se a TO é mais reconhecida, automaticamente tem essa questão do salário que vai aumentar, porque, né, outras instituições fora as que já contratam, vão querer contratar, a TO vai ocupar mais espaços, enfim, tudo isso tem muita importância. Então, acho que tudo isso começa pela divulgação e pelo reconhecimento mesmo da profissão, sabe? Mas, assim, defendendo a minha escolha, eu acho que vale sim muito a pena. Confesso pra vocês que eu não esperava que ia me encantar tanto pelo curso. Não é fácil, mas, assim, é um curso que acho que muda muito a gente, porque você passa a olhar o mundo de outra forma, você passa a enxergar as pessoas de outra forma, sabe? Sempre você entende que, tipo, ninguém é só uma massinha de modelar, né? Você entende que a autonomia é de extrema importância,
toda oportunidade que a gente tem, a gente tenta estimular a autonomia, a independência do indivíduo. Então, acho sim que escolher fazer terapia ocupacional é uma boa escolha, sim. Eu acho que vale a pena. Até porque a gente tem possibilidades de especialização também, tem, sabe, várias formas de ir atrás, né, pensando na questão salarial, assim, para aumentar e para ter uma renda aí legal. Do seu ponto de vista, quais características que seriam, de certa forma, essenciais no terapeuta ocupacional? Uma boa escuta. De cara, sim. Importante. De cara. Acho que, assim, né, brincando, assim, mas qualquer profissional da área da saúde tem que saber ouvir e tal, mas pro TO principalmente, porque, gente, é, assim, loucura como o paciente, o cliente, para quem for cursar TO vai entender essa questão do cliente, eu estranhei muito no começo, mas é que dependendo da área para onde você vai e tal, geralmente você denomina o paciente como cliente, muito de escolha também, mas enfim. Então, assim, você tem que ouvir o seu paciente, seu cliente, porque não é você que delimita, tipo assim, sei lá, no processo de reabilitação, a gente vai fazer tal e tal etapa, sabe? Não. Geralmente, você vai trocar com a pessoa. Não é você que tá ali, detentor de todo o conhecimento, e você manda a pessoa obedece, não é assim. Então, você tem que entender muito também a questão do contexto, de onde essa pessoa vem, como é a rotina dela, quais são as necessidades dela, para além daquela recuperação, sabe? Então, às vezes, você recebe um paciente que, tipo, tá ali pra passar pelo processo de reabilitação, mas ele tem alguma questão psicológica ou, tipo, financeira que impede ele de aproveitar ao máximo aquele processo, aquele tratamento. Então, tipo, se você consegue compreender isso através da escuta, você já vai adaptar, sabe, o tratamento, já vai fazer ter um olhar diferente. Então, acho que uma boa escuta, comprometimento, assim, uma pessoa comprometida, porque a gente tem muita responsabilidade enquanto terapeuta ocupacional, porque são muitas histórias, são realidades muito diferentes da nossa, né? Então, acho que você tem que ser muito comprometido, assim, eticamente, ter paixão pela sua profissão, para ser um bom profissional mesmo, né? Para se dedicar 100% ao que você estiver fazendo, a quem você estiver atendendo. Então, acho que boa escuta, comprometimento, responsabilidade, né? Nem preciso falar assim. E você tem que gostar de lidar com pessoas. Isso, assim, é meio óbvio, mas acho que é importante ser falado, porque você tá o tempo inteiro em contato com gente, não tem como. Seja seus colegas de profissão, seja a pessoa que você tá atendendo, é o tempo inteiro em contato ali, sabe? E não é... E acho que resiliência também, né? Acho que isso em todas as profissões, mas principalmente por essa dificuldade que eu comento da TO de ser reconhecida, sabe? Você tem que ser resiliente, né? Porque não é todo lugar que vão te respeitar, não é todo lugar que vão te aplaudir quando você chegar. Não é assim, né? A TO, em muitos lugares, a gente ainda precisa lutar para ser reconhecido, sabe? A gente precisa ainda, muitas vezes, parar e falar, eu sou terapeuta ocupacional, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei qual é o meu lugar e eu tenho certeza do que eu tô fazendo, sabe? Porque, às vezes, rola muito de tentarem diminuir a profissão mesmo. Então, acho que ser resiliente também é bem importante. Sim, nossa. É realmente, né, uma área bem profunda, bem bonita também, né? É importante também, acho que a maioria das áreas, né, que lidam com as pessoas tem que sempre ter esse lado também, né, mais humanizado, sim, né? Enfim. A gente já tá dando 1 hora de... Gente, eu falo muito, desculpa. Não, mas fica tranquilo, acho que só a gente indo, né, Yasmin, para essas considerações finais. Mais um adendo também, né, pessoal, que a gente está gravando dia 14 de outubro. E ontem, dia 13 de outubro, foi o Dia Mundial do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional. Então, parabéns, Vitória. Ai, obrigada. Nossa, meninas, obrigada de verdade. Isso é muito legal. A gente agradece muito, né, pela conversa, pelo papo, foi muito importante, né? Eu também não conhecia, achei muito bacana a área, muito mesmo. E, enfim, acho que é isso, né?
Só mais uma pergunta. Que nem, por exemplo, a gente já conversou e eu tinha comentado que eu tenho um interesse na terapia ocupacional e depois dessa conversa eu tô simplesmente apaixonada. Não, eu fico muito feliz com isso, você não tem noção. Já não tenho mais dúvidas a respeito disso. E para outras pessoas que têm interesse na área, qual seria o seu conselho ou sua mensagem para elas? Nossa, para mim fica muita questão de comentar sobre a resiliência, sabe? Porque quando eu entrei na TO, eu sabia que assim, não era uma profissão tão reconhecida, né, como eu já comentei, mas às vezes, mais no começo, assim, eu ficava triste, sabe, de ouvir tanta gente falando, tipo, nossa, mas o que é? Tipo, assim, agora minha família inteira já sabe, todo mundo que já teve algum contato comigo sabe o que é a TO, porque assim, eu panfleto mesmo, sou muito fã da TO, então eu falo pra todo mundo. Mas assim, no começo era um pouco cansativo às vezes, pra todo mundo que eu falava, perguntava o que é. Então acho que pensando assim, se você tem interesse de entrar, o nosso primeiro desafio acho que já tá aí, sabe? Explicar o que é a TO, explicar a nossa graduação. E depois vão vir muitos outros. Mas acho que é isso. Ser resiliente e ver se é isso mesmo que você quer. A TO, acho que ela arranca muito, assim, puxa muito a gente, não só pelo coração, mas pelo impacto que a gente pode causar na vida das pessoas. Então, se você realmente quiser isso, vai, sabe? Se joga, porque vale muito a pena, de verdade. Ter escolhido essa graduação, acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei. Não me vejo hoje fazendo outra coisa da vida. Então, se joga, porque assim, se arrepender, acho que você não vai não, viu? E se arrepender, pode me cobrar. Pode falar, nossa, Vitória, você falou que eu não ia me arrepender. Que a gente conversa. Mas acho que é isso. Então, é isso. Eu posso... Meninas, deixa eu aproveitar pra perguntar. Yasmin, você lembra da feira de profissões que eu mandei? Você acha que dá pra falar aqui ou melhor não? Acho que pode falar sim. Porque esse episódio vai ao ar quando, vocês sabem? Ai. Pergunta muito difícil. Porque, não, eu tô pensando porque, tipo, a feira de profissões da Unifesp vai rolar agora, dia 22 e 23 de outubro. Sim. Só que aí, se, tipo, o episódio for ao ar depois, aí nem dá tempo, entendeu? Sim. Não, mas pode falar, né? Qualquer coisa a gente pede pro professor. Só tem um episódio na sua frente, tá. Mas aí a gente pede pro professor adiantar, também tem problema. Tá bom. Bom, vou falar também de forma que, se caso não já tiver passado, dê pro pessoal ver. Bom, pessoal, só aproveitando pra divulgar, vai rolar a feira de profissões, ou, dependendo de quando o episódio sair, já vai ter acontecido, né? Dia 22 e 23 de outubro. As inscrições são feitas pelo site feiradeprofissões.unifesp.br. Vale muito a pena para quem tiver interesse, e não só na Unifesp, mas de modo geral para conhecer, né, os cursos que a gente tem. É uma feira bem legal. Então, para quem tiver interesse, fica aí o convite, a divulgação, tá bom? Então isso. Acho que é isso. Muito obrigada, Vitória. Muito obrigada pela conversa, foi muito importante, né? Enfim. Tô apaixonada por professor. Você não tem noção da minha felicidade, né? É verdade. A gente espera ter chegado a muitas pessoas, né? Que as pessoas também se interessem por esse curso. E, enfim, é isso. Muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, meninas, de verdade. Para mim foi uma baita honra ter sido convidada, assim, o Vieira marcou muito na minha vida, assim, foi um período muito especial. E estar onde eu estou agora, acho que eu devo muito ao período, né, que eu fiquei no Vieira, tudo que eu conheci aí. Então, muito legal ter conversado com vocês, obrigada, de verdade, vocês foram incríveis. E mais um espaço para divulgar a TO, né, para mim é sempre muito importante.